Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Esse fechamento que começa agora, faltam exatamente 3 domingos para a eleição, para o primeiro turno dessa eleição. Obviamente, agora as campanhas entram na reta final, elas tendem também a ficar mais tensas, a ir para um corpo a corpo mais decisivo. E a gente assistiu essa semana aí novas cenas de violência, que se acumulam, na verdade, aí ao longo desses meses, e uma violência produzida, obviamente, pelo bolsonarismo, por seus apoiadores, e pela forma como o próprio presidente se comporta em relação a esses casos. A gente teve uma denúncia recente no fim de semana de uma ameaça ao Guilherme Boulos, a gente teve também o Ciro falando que foi ameaçado, nós tivemos o assassinato, a tentativa, inclusive, de um bolsonarista de decapitar um colega de trabalho simplesmente porque declarou voto no Lula. E a gente também tem aí uma nova rodada de pesquisa hoje, mais tarde, infelizmente, esse programa não terá condições de divulgar as pesquisas, mas hoje a gente tem mais uma rodada do Datafolha, tanto estadual como nacional, então a gente vai falar desses assuntos, lembrando que nós estamos agora entrando na reta final, tem toda a discussão sobre o voto útil, a possibilidade dessa eleição ou não acabar no primeiro turno, e a gente recebe hoje aqui como convidado, inclusive, esse convidado hoje é um reflexo disso tudo que eu falei, do ponto, desse momento assim, de agitação de uma reta do final de campanha. A gente recebe hoje o Guilherme Boulos, que é candidato a deputado federal e também é um dos coordenadores ou coordenador da campanha do Lula em São Paulo, e o Guilherme Boulos está em trânsito, saindo de uma atividade e indo para outra, caminho de outra, e foi muito simpático em aceitar nosso convite. Boulos, obrigado aí por aceitar esse convite. A gente sabe da dificuldade, inclusive o Boulos agora eu acho que caiu aí, voltará daqui a pouco. Aí, você está de volta, mas, Boulos, bem-vindo e obrigado aí por aceitar o nosso convite. Está me ouvindo, Boulos? Te ouço, Sérgio. Vocês conseguem me escutar? Sim, sim, sim. Então, boa tarde, obrigado pelo convite aqui para o fechamento. Cumprimentar você, Sérgio, a Mariana, o Maurício, todo mundo que está acompanhando o programa. Como vocês percebem aqui, eu não estou nas melhores condições de internet, estou aqui em trânsito no meu Celtinha, saindo de uma agenda de campanha, indo para outra, mas é uma satisfação participar do programa aqui hoje. Maravilha, e como o Boulos adiantou, obviamente quem divide esse programa comigo aqui, como acontece de 15 em 15 dias aqui, às quintas-feiras, a Mariana Serafini. Mariana, boa noite. Boa noite, Boulos, boa noite, Maurício, boa noite a todos os nossos youtubers, espectadores. E o Maurício Tuzvol, do Rio de Janeiro. Maurício. Boa noite, Sérgio, Mariana, Boulos, pessoal. Boulos, bem, eu falei aqui da violência política. Boulos caiu? Bem, acho que ele caiu, mas imagino que ele vai voltar daqui a pouco. O Kaká o recoloca na conversa, mas a gente justamente ia falar dessa questão da violência, do qual o próprio Boulos foi vítima, mas vamos aqui tentar, enquanto o Boulos não volta, ele está voltando, daqui a pouco estará entre nós. Mas lembrando que hoje a gente tem uma rodada de pesquisa, uma nova rodada da Datafolha, tanto para os estados quanto para a disputa presidencial. Enquanto o Boulos não volta, eu vou fazer uma rodada rápida aqui de, vamos dizer assim, adivinhação, bola de cristal. Mariana, você acha que o Datafolha hoje vai mostrar o quê? Uma estabilidade? O Lula sobe, o Lula cai, o segundo turno? O que você diria? Vamos lá. Olha, é um bolão. Bolão. Pela movimentação que a gente está vendo agora dos jornais internacionais e no Brasil mesmo, acho que deu uma esquentada, umas figuras que eu não esperava que iam entrar na campanha com tanta força no primeiro turno. Então, acho que subiu e acho que primeiro turno pode ser uma possibilidade, viu? Não estava acreditando até semana passada nisso. A gente volta nesse assunto daqui a pouco, que o Boulos está aí. Boulos, todo mundo compreende aí a dificuldade aí, mas vamos já aproveitar que a internet aí está funcionando, se você estiver nos ouvindo aí, mas a questão primeiro assim, reconta para a gente rapidamente como é que foi esse assédio que você recebeu, essa ameaça que você recebeu, que cuidados que você está tomando e como é que está o clima, você que está rodando aí São Paulo, Estado, como é que você está sentindo o clima nesse momento agora tão crucial da campanha? Bom, Sérgio,
Primeiro, sobre o episódio que aconteceu na sexta-feira passada, lá em São Bernardo do Campo, eu tenho estado todos os dias na rua, Sérgio, porque eu acho que esse momento é um momento de virar votos, esse é um momento de corpo a corpo, de conversar olho no olho com as pessoas. Não tem eleição ganha. Acho que o maior perigo para o nosso campo é acreditar que já ganhou, só vamos para a urna no dia 2 de outubro, que está parada, está resolvida. Não está. Essa é uma eleição polarizada, é uma eleição marcada por mobilização, por engajamento, e da mesma forma que o bolsonarismo está engajando os seus, a esquerda precisa engajar a sua militância, os democratas precisam se engajar, entendendo o que está em jogo nessa eleição. E na sexta passada eu estava em mais uma dessas caminhadas, corpo a corpo, lá na zona comercial de São Bernardo do Campo, na rua Marechal Deodoro, que é uma região, é a principal rua de comércio de São Bernardo. Estava eu e a Ediane Maria, que é minha candidata a deputada estadual, e fomos entregar panfletos, estava entregando na rua, fomos entregar para um cara, e ele disse, não, aqui é Bolsonaro. Até aí normal, isso acontece nas panfletagens, é parte do jogo. A Ediane foi tentar dialogar com ele, fala, pô, mas por que Bolsonaro, não sei o quê. O cara simplesmente disse, ó, aqui é Bolsonaro, eu tô armado, botou a mão na cinta, né, no cabo da arma. Foi algo muito rápido, ele se afastou, a nossa turma tirou a gente de lá, a gente entrou no próprio sábado no Ministério Público Eleitoral pedindo a requisição das câmeras de segurança do comércio. Ali é uma região muito monitorada, então a gente imagina que feita adequadamente a requisição, nós vamos ter a identificação do cidadão que fez isso. Agora, esse caso, Sérgio, o preocupante não é ele em si. O preocupante é que não é um caso isolado. Aconteceram vários outros nos últimos dias, inclusive com batida em carro, sem falar dos assassinatos. E aí, na semana passada, o assassinato de um eleitor do Lula por um bolsonarista lá no Mato Grosso a facadas, por uma briga política. Ou agora que começou o julgamento do assassino lá de Foz do Iguaçu, que invadiu a festa de uma criança e matou o pai porque era Lula. Ou seja, nós temos um clima de violência política que está sendo promovido pelo Bolsonaro. E aqui eu quero reiterar, eu sei que também é a posição de vocês, mas é sempre importante a gente bater nisso, porque frequentemente a mídia joga numa ideia, uma polarização, os dois lados se excedem, duas faces da mesma moeda. Não. Polarização política se tem em qualquer democracia, polarização política sempre se teve no Brasil, polarização é uma coisa, violência política é outra. O que nós estamos vendo é violência política e ela é promovida por um lado só, ela é promovida pelos bolsonaristas. Ninguém viu nenhum eleitor do Lula, nenhum militante do PT, do PSOL, dos movimentos sociais, dando facada num bolsonarista, agredindo um bolsonarista, atacando um bolsonarista nesse processo eleitoral. A violência é de mão única, né? Então, é evidente que o que eles querem é criar um processo de intimidação para tomar as ruas e deixar a esquerda embaixo da cama. Nós não podemos fazer isso. Lógico, nós temos que nos preocupar, tomar as precauções. Eu estou tomando as precauções, a campanha do Lula está tomando as precauções, as campanhas do nosso campo acho que estão atentas a isso, precauções de segurança, inclusive, mas sem sair das ruas. Eu tenho todos os dias indo virar voto, dialogar com as pessoas, e acho que isso é essencial para buscar a vitória do Lula no primeiro turno e para eleger a maior bancada de esquerda do Congresso Nacional na história do país. Boulos, hoje saiu uma pesquisa do Fórum de Segurança Pública produzida pelo Datafolha e mostra que 67% da população brasileira está com medo de se expressar politicamente por conta da violência política. Como é que você vê esse dado? É um número muito alto, né? Não, eu vi a pesquisa, Mariana, e é de fato muito preocupante num ambiente, num sistema político que deveria ser democrático no Brasil, que as pessoas tenham medo de expor as suas posições por receio de sofrer agressão, né? Aliás, se você olhar nessa campanha eleitoral, tem muito menos carros adesivados, tem muito menos expressões públicas
no meio da rua de posicionamento, e eu acho que, sobretudo por isso, existe um grau importante de intimidação do bolsonarismo. Agora, é evidente que eu não tiro a razão das pessoas que estão receosas, mas se a gente se intimidar, nós vamos estar fazendo o jogo do Bolsonaro. Boulos, você estava falando sobre a necessidade de eleger uma bancada forte, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você vai ser um puxador de votos, dois puxadores de votos da esquerda em nível nacional, com certeza. Espera-se uma boa votação para você aí em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, perdemos alguns puxadores de voto, né? O Marcelo Freixo, candidato a governador, o Molon ao Senado, mas a expectativa é que a esquerda faça também, os deputados progressistas se elejam em maior número, mas o fato é que, no universo de 500 deputados, se essa chamada bancada progressista chegar a 200 deputados, já será uma vitória. O que é certo que vai acontecer no ano que vem, na próxima legislatura, é tal centrão lá firme e forte. Arthur Lira vem candidato certamente à reeleição para o presidente da Câmara. Agora você fala sobre a necessidade não mais da eleição da bancada forte, mas como essa bancada deverá atuar no Congresso, sobretudo frente ao orçamento secreto, né? Essa bomba aí que precisa ser desarmada, né, no país. Olha, Maurício, é essencial a tua pergunta. Eu queria só pontuar inicialmente, eu decidi ser candidato a deputado federal aqui em São Paulo, justamente por entender que essa é uma eleição em que está em jogo a reconstrução do Brasil. E para reconstruir o Brasil não basta eleger o Lula. É lógico que eleger o Lula é o passo principal e primeiro. Sem isso, nós vamos afundar no abismo. Mas se a gente elege o Lula e mantém o Congresso Nacional da forma como está hoje, não é que o Arthur Lira vai ser candidato a presidente da Câmara, ele será reeleito presidente da Câmara. E o Centrão dominando o orçamento público. O orçamento secreto é uma excrescência. Veja, a gente sabe que o Centrão compor a governabilidade, mas o orçamento secreto que o Bolsonaro construiu com o Lira, ele é um salto nunca visto. Porque não é que o Centrão compõe o governo Bolsonaro, o Centrão domina o orçamento da União. Foi terceirizado o governo para o Arthur Lira, que é o primeiro-ministro do Brasil. Então, veja, se mantém essa lógica, o Lula ganha, mas não governa. O Lula ganha, mas não consegue implementar prioridades, porque o Centrão é que vai definir pelo orçamento secreto, privatizado, loteado, ligado ao clientelismo de muitos deputados, para onde vai o dinheiro público do governo federal. Então, veja, nós temos o desafio de eleger uma grande bancada. Você tem razão que não é fácil fazer maioria, o campo progressista nunca fez maioria, mas nós precisamos eleger uma bancada muito forte, capaz, pelo menos, de fazer mais de um terço, que hoje nós não temos, não é? Porque com mais de um terço, com 172 deputados, a gente tira o principal poder de barganha do Centrão, que é a ameaça de impeachment. É a faca no pescoço do impeachment, é aprovar PECs absurdas. Então, se a gente tem 172... você coloca a negociação política no Congresso em outros termos. Ela não é feita nos termos da ameaça do Centrão de derrubar um governo, né? Então é possível pensar num outro modelo de governabilidade sem orçamento secreto. A minha situação aqui, Maurício, é claro que eu tenho um potencial de ter bastante voto, mas você sabe, eu tenho brigado muito esses dias com a turma que diz, pô, mas o Boulos tal já está eleito. Eu gosto do Boulos, mas não vou votar porque está eleito. Porque isso é traiçoeiro. Às vezes é lógico que eu tenho um potencial de ajudar a puxar votos para a esquerda e de ajudar a levar mais gente, até pela votação que nós tivemos na capital, mas uma eleição majoritária é muito diferente de uma eleição para o legislativo. Eu tive 1 milhão de votos aqui no primeiro turno em São Paulo, mas tendo 10, 12 concorrentes. Agora eu tenho 1.580 concorrentes. O voto legislativo é muito mais difícil, a eleição para o legislativo tem menos visibilidade, menos espaço de debate público, o clientelismo corre solto, né, sobretudo impulsionado pelo Centrão. Só para você ter uma ideia, para eu me eleger e levar mais uma pessoa comigo, aqui em São Paulo são necessários 600 mil votos, porque o quociente é de 300. Para garantir a minha eleição eu preciso de 300 e para levar mais 300. Veja, ninguém da esquerda nunca fez 600 mil votos para deputado federal, nem no estado de São Paulo, nem no Brasil.
2 pessoas fizeram mais de 500 mil. O Lula, quando foi deputado constituinte, e o Zé Dirceu em 2002, quando era coordenador da campanha vitoriosa do Lula. Então não é fácil, eu estou numa batalha aqui, disputando votos para o Lula, porque coordeno a campanha dele aqui no Estado, mas também disputando votos para mim, para poder chegar no Congresso com força e ajudar, se possível, a levar mais gente. Eu acho que isso é imprescindível. A eleição para o Legislativo precisa ter mais visibilidade, porque senão a gente ganha, mas não leva. A gente ganha, derrota o Bolsonaro, mas a agenda e a pauta do Bolsonaro continuam dando tom na disputa política do Brasil nos próximos 4 anos. Ô, Boulos, assim, eu tenho aqui entre quem nos está assistindo, um eleitor seu, o Eric Barioni. Boulos tem meu voto. Conheci aqui na Brasilândia, gente finíssima. E tem o Senatore, o Senatore é um nosso parceiro aqui, membro do nosso canal há mais de 6 meses, e ele, além de provavelmente ser seu eleitor, ele também se oferece para ser seu segurança. Eles, quando vier para São Bernardo, me avisa que eu faço a sua segurança, e quero ver um palhaço de direita chegar perto. Aí, salve Boulos. E o Laerte Gillier disse que se morasse em São Paulo, votaria em você. Então, quer dizer, você tem aqui já pelo menos um voto, uma intenção de voto e o segurança. Já tá bom, né? Pro dia de hoje. Pô, bicho, essa entrevista já rendeu, pô. Saí com um votinho e com segurança aí no ABC. Ô, senador, quando eu for aí para São Bernardo de novo, a gente se fala aí para reforçar o nosso time, para espantar os bolsominions para longe. Muito obrigado. Agora Boulos, bem, você, como bem colocou, além de fazer sua própria campanha, também está na coordenação da campanha do Lula. O que vai ser necessário vamos dizer assim, nessas 2 semanas aí finais para garantir uma votação do Lula, para que você não tenha uma virada, porque a gente obviamente tem percebido aí, ainda que no cômputo geral seja tudo muito marginal, tudo dentro da margem de erro, mas o fato é que o Bolsonaro, quando você olha de um mês e meio para cá, conseguiu diminuir a diferença e diminuiu a diferença em alguns estados. Qual será a estratégia? Onde é que vai se buscar voto nesta reta final para ver se realmente há a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno? Sérgio, assim, nós temos que ter em mente que falta muito pouco para o Lula ganhar no primeiro turno. Há pesquisas que botam o Lula já ganhando no primeiro turno, o último IPEC mostrou isso. Há pesquisas que botam ele a 1 ponto de ganhar no primeiro turno, ou 1 e pouco, como o último Datafolha. Ou seja, vai ser uma disputa voto a voto. Uma coisa é a tática macro da campanha, vamos dizer assim, as estratégias de campanha, o discurso que você vai adotar nos programas de TV, a estratégia de participação no debate eleitoral, né? Ou seja, a disputa de segmentos mais amplos da sociedade a partir de posicionamentos do candidato e da campanha. Isso é uma coisa, eu acho que isso a campanha do Lula está indo bem, está fazendo bem. Outra coisa é mobilização. Sabe, Sérgio, eu acho que às vezes não caiu a ficha, até para alguns companheiros do nosso campo, que essa eleição não vai se ganhar a frio, não vai se ganhar tocando bola no campo de defesa, esperando o juiz apitar. Essa eleição vai se ganhar quente, é uma eleição de mobilização. É lógico que ninguém espera do Lula que ele seja metralhadora giratória, sair xingando, atacando, respondendo Bolsonaro em tudo, até porque o Lula está na frente das pesquisas. O desespero cabe a quem está atrás. Agora, o fato é que nós temos que dialogar com as pessoas. Ainda tem gente indecisa, ainda tem eleitores que podem ter o seu voto mudado, né? E esse diálogo se dá nas redes sociais, se dá a partir das redes de relação pessoal de cada um, na família, na vizinhança, nos locais de trabalho, nas escolas, se dá num diálogo da militância com a população, nas praças públicas, nos centros comerciais, nos ônibus, nos metrôs, nos trens. Veja, esse trabalho de base é essencial, ele é indispensável, e ele é corpo a corpo, ele depende de cada um de nós. Não se espere que a campanha vá fazer um chamado, então não, isso é iniciativa das pessoas que compreendem o que está em jogo nessa eleição. Então, o que eu tenho buscado trabalhar como coordenador da campanha do Lula em São Paulo, e com o nosso time, com os movimentos sociais, com a militância, é
estimular esse tipo de engajamento que vem dos comitês de base, vem dos grupos de ação, vem da iniciativa das pessoas. Nós tivemos uma reunião com artistas, com a cultura aqui, em apoio ao Lula, no estado de São Paulo, e vamos fazer no dia 25, na Avenida Paulista, várias atividades culturais pró-Lula, dialogando com as pessoas, panfletando. Eu acho que não temos que reinventar a roda. Uma coisa são as linhas de campanha, outra coisa é o nosso papel, um papel cidadão, um papel militante de virar voto. Essa eleição pode ser decidida ou não no primeiro turno por poucos votos. Então, se cada um que tem a compreensão da necessidade, da importância de acabar com esse pesadelo logo no dia 2 de outubro, se movimentar nos seus círculos de relação, ajuda muito para que a gente tenha mais chances de derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. Eu queria pedir desculpa para a Mariana e para o Maurício, mas eu só queria encaixar uma pergunta que tem em relação com isso. Quer dizer, nessa reta final também, imagina que a máquina bolsonarista vai também jogar tudo que pode. Você teme algum efeito, algum estrago, por exemplo, de uma onda de fake news? Você acha que o clima para fake news nessa eleição é semelhante ao de 2018, ou as medidas que foram tomadas ali pelo TSE, pelo Alexandre de Moraes, foram capazes de conter um pouco essa onda? Sérgio, eu acho que não é a mesma coisa que 2018. E não só pelas medidas do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, que eu acho que são importantes, mas não são suficientes, é importante que se diga, mas também porque a população está mais calejada. A eleição de 2018 foi a primeira eleição digital no Brasil, digital no sentido pleno, que o WhatsApp definiu, que as redes sociais definiram, muito mais do que a televisão, né? Então, foi uma coisa nova, aquele enxame de mentira pelo WhatsApp, as pessoas nunca tinham visto numa eleição. Então, aquilo, como novidade, teve um impacto muito forte. Eu acho que as pessoas agora estão mais precavidas, estão mais vacinadas, estão acreditando menos naquilo que recebem de maneira mais absurda. Vão buscar consultar, vão buscar pesquisar. Então, é evidente que as fake news são um perigo, não estou subestimando aqui, mas eu acho muito difícil que tenham o mesmo tipo de impacto que tiveram em 2018, até porque também o nosso campo está mais preparado e mais rápido para poder desmentir. Paulo, você comentou sobre o bolsonarismo, né, em uma das suas últimas respostas aí, e eu queria seguir nessa esteira. Supondo que Lula seja eleito presidente, quiçá Haddad em São Paulo, você vá para o Congresso, o bolsonarismo não morre em 31 de dezembro. Como é que a gente vai lidar, vocês no Legislativo, no Executivo, com essa herança que o Bolsonaro construiu e que fica para os próximos anos? Olha, eu acho que aí, Mariana, nós temos dois caminhos. Primeiro, nós temos que derrotar o Bolsonaro antes de qualquer outra coisa. Mas você tem toda a razão, derrotar o Bolsonaro não é acabar com o bolsonarismo, porque ele construiu um campo ideológico, cultural, um campo mobilizado de defesa dos valores de extrema-direita. Isso não se pode negar, né? Agora, eu acho que essa disputa, ela passa pela agenda política do país. Então, derrotar o bolsonarismo também é derrotar a agenda do Bolsonaro, a agenda de retrocessos, a agenda ultraconservadora, fundamentalista, na qual ele se alicerça no Congresso Nacional, né, nas instituições, no debate público no Brasil. Isso passa pela questão anterior que a gente debateu, da importância de derrotar a bancada bolsonarista no Congresso e ter uma bancada progressista mais forte, mas também passa por uma outra questão, Mariana, que é uma disputa cultural. E aí, sejamos francos, o bolsonarismo foi capaz de fazer uma disputa da pior forma possível, com os valores mais odiosos e atrasados, mas fez isso de maneira mais capaz do que a esquerda, do ponto de vista cultural e de valores. Quando o campo progressista esteve no governo, não se foi capaz de fazer uma disputa mais forte das nossas posições, das nossas ideias, né? Tanto é que muita gente que foi beneficiada por políticas sociais e por programas sociais nos governos do Lula e da Dilma, alguns anos depois estava votando no Bolsonaro. Não se fez uma disputa cultural e ideológica forte. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender com esse erro, com esse limite. Como dizia o Pepe Mujica,
não basta formar consumidores, nós temos que formar cidadãos, cidadania, nós temos que fazer disputa cultural na sociedade brasileira. Eu acho importante que esse aprendizado fique para o que a gente vai viver a partir do ano que vem. Uma oposição bolsonarista, eu espero, o Lula eleito presidente, para que a gente possa fazer essa disputa de valores contra a política do ódio, estimulando valores de solidariedade contra o individualismo, estimulando valores de respeito à diversidade contra a intolerância. Isso é uma disputa que ter o governo faz muita importância, como o Bolsonaro mostrou, mas é uma disputa que todos nós temos que fazer na sociedade brasileira. Boulos, nós estamos nos aproximando do final já, o Boulos muito gentilmente nos atendeu, né, como o Sérgio Lírio já explicou, e Boulos, eu queria perguntar, você é uma das pessoas, né, uma das maiores lideranças surgidas, né, nos movimentos sociais brasileiros nos últimos tempos, né, através do movimento dos trabalhadores sem teto, né, e aí eu te pergunto, você está falando de projeções já para o ano que vem, né, do cenário político, como você imagina, né, em nível macro, digamos assim, a gente imagina um governo de concertação até certo ponto, né, por conta do Alckmin como vice, de todo o aceno ao centro que o Lula está fazendo por conta do bem maior que é preservar a democracia. Mas, do ponto de vista dos movimentos sociais, qual a projeção que você faz no que vem da atuação dos movimentos sociais frente ao eventual possível governo Lula? Eu acho que, às vezes, se tem uma visão equivocada de que, quando o governo é progressista, o movimento social tem que ter o papel apenas de dar suporte ao governo. Essa visão eu acho que é errada, sempre achei errada. Porque um governo progressista como o do Lula vai receber muitas pressões da direita. Vai receber pressão do agronegócio, vai receber pressão do mercado financeiro, vai receber pressão do centrão, né? Tentando disputar a agenda da política do país mais para a direita. Se a pressão vem só de um lado, é desigual. Então, acho que o papel dos movimentos sociais, das forças políticas de esquerda organizadas, é colocar a agenda de esquerda e puxar a linha do governo para o lado de cá, né? E isso é fazer mobilizações, isso evidentemente, mas tendo em vista que não será, que nós não vamos estar vivendo num governo, num momento de reconstrução, que nós vamos estar vivendo num pós-Bolsonaro, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter que disputar as nossas agendas políticas, né? Então, o papel da esquerda também tem que ser estar organizada, estar mobilizada, para que a gente não só derrote o Bolsonaro nas urnas, mas derrote a agenda bolsonarista na política nacional. Boulos, eu sei que você está aí caminhando aí para fazer uma panfletagem na entrada do Itaquerão, aí nos arredores do Itaquerão. Eu vou fazer as duas últimas perguntas aqui, numa linha de bola de cristal, você pode responder rapidamente. Primeiro, Datafolha. Você acha que vai vir uma coisa mais positiva, igual ou mais estranha para o Lula? E a segunda é Corinthians e Fluminense. Qual vai ser o resultado de hoje? Olha, Sérgio, primeiro sobre o Datafolha, me parece, se seguir a tendência do IPEC, que vai indicar uma estabilidade com algum tipo de viés na margem de erro de crescimento do Lula. Vamos ver. Mas foi isso que indicou o IPEC, que é a pesquisa mais recente que a gente teve, de algum modo confiável, vamos chamar assim. E, de fato, eu estou chegando aqui já em Itaquera, nós vamos fazer uma panfletagem, eu e o Emerson, que é candidato a deputado estadual, é dos Gaviões da Fiel, fazer uma panfletagem para a torcida do Corinthians e depois, lógico, vou assistir o jogo junto com a minha filha que está aqui no carro, minha companheira Natália, vamos assistir o jogo do Corinthians. Eu acho que 2-0 para o Corinthians já é goleada, né? Porque é um time difícil de fazer gol, a gente tem sofrido muito, mas eu aposto numa goleada hoje em Itaquera, que a gente faça 2-0 e vá para a final contra o Flamengo para se vingar da eliminação na Libertadores. Tá certo. Boulos, obrigado aí, boa sorte, boa campanha e, obviamente, se cuide, hein? Cuidado. Um abraço. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Maurício, Mariana. Boulos. Um abraço, satisfação falar com vocês. É isso. Enquanto o Boulos aí nos deixa, Cacá, você pode mostrar para a gente aí o texto, o vídeo do André Barrocal. O André Barrocal que fez a reportagem dessa semana de capa, que é justamente sobre o Ciro Gomes e o papel, vamos dizer assim, não do Ciro Gomes em si, a essa altura, mas do eleitorado cirista na decisão que a gente terá aí em 2 de outubro. Quer dizer, teremos uma migração de voto útil
que permitirá uma vitória do Lula no primeiro turno, ou teremos um segundo turno por conta da consistência dos votos do Ciro Gomes, nesse momento giraria entre 7% e 8%. Quem fala um pouco para a gente sobre isso é o André Barrocal. Olá, amigas e amigos! Na Carta Capital dessa semana, eu conto a história do destino melancólico à espreita do anti-Lula 2 dessa eleição presidencial, Ciro Gomes. Jair Bolsonaro é o anti-Lula oficial da disputa. Sua campanha à reeleição consiste basicamente em satanizar Lula e o PT. Mas ele não é o único a demonizá-los. Ciro Gomes, do PDT, tem ido pela mesma toada. Desde o início da campanha, Ciro já disse que Lula se corrompeu, que tinha filho ladrão, insinuou que o petista não tem condições físicas e psicológicas de enfrentar uma direita sanguinária. E a raiva de Ciro com Lula e o PT aumentou bastante nos últimos dias. Foi graças à campanha pelo voto útil colocada na praça pelo Comitê Lulista. O símbolo dessa campanha do voto útil foi a adesão de Marina Silva ao ex-presidente. Desde o início da eleição, a empreitada de Ciro Gomes é meio suicida. Ele se dispôs a enfrentar um ex-presidente e um presidente donos de fiéis, de eleitores fanáticos. Hoje, segundo as pesquisas, mais de 80% dos eleitores de Lula e de Bolsonaro dizem que não vão mais mudar de ideia até 2 de outubro. E no caso de Ciro Gomes, metade desse eleitorado ainda pode mudar de ideia. Mas 1/3 diz que pode votar em Lula para liquidar a eleição no primeiro turno. A campanha de Ciro Gomes terá condições de impedir essa desidratação? Até agora, não tem sido capaz de conseguir votos. A essa altura do campeonato, em 2018, Ciro tinha cerca de 13% nas pesquisas. Hoje tem cerca de 7%. Em 2018, ele ganhou no Ceará, seu berço político, com 40% dos votos. E hoje, é o terceiro no Ceará, atrás de Lula e de Bolsonaro. Ciro Gomes já disputou 3 vezes a eleição para presidente. Em todas elas, teve ali por volta de 11, 12% dos votos. Dessa 4ª vez, um caso raro de protagonismo político que só perde para Lula, Ciro corre o seríssimo risco de sair bem menor das urnas. Olha, essa discussão sobre o voto útil, se teremos aí uma migração de votos, principalmente, obviamente, da base do Ciro Gomes, que é mais parecida com o eleitorado do Lula, tem mais convergência ideológica, mas também, eventualmente, da Simone Tebet, acabou criando aqui uma certa discussão aqui entre quem nos assiste. O Marcos Paulo Pereira diz, por exemplo, falar em voto útil é um desrespeito com a população brasileira. A Gleice Oliveira, votar em Ciro, Simone e Soraya é votar em Bolsonaro. E o Léo Ribeiro, dia 25, ato pelo voto útil em Copacabana, às 10 horas. Brizolistas estamos organizando o desembarque. E a Luciana Chaves, por exemplo, pergunta, porque o Boulos falou sobre isso, por que seria importante adesivar carros e expor bandeiras? Isso é efetivo e vira votos? Não sei se nessa altura vira mais votos, viu, Luciana? Mas, de qualquer forma, o que aconteceu com a eleição brasileira é que a gente viveu um período de vamos dizer assim, esplendor, né? As pessoas saíam com as suas posições, as camisas, bottoms, isso era feito de uma forma pacífica, tinha uma outra rusga ali, mas isso era feito de uma forma, né, como acontece em qualquer país e acontecia no Brasil até há pouco tempo. Isso foi deteriorando, primeiro com os processos de perseguição assim, à esquerda, certas denúncias, a gente viveu muito isso já, uma dificuldade na campanha da Dilma, um tanto quanto de misoginia também, essa violência foi crescendo, atingiu seu auge em 2018, o que a gente viveu hoje é o seguinte, esse medo da pesquisa, por exemplo, que a Mariana citou, 67% da população brasileira não quer declarar voto porque sente medo de ser agredido, e com razão, porque nós tivemos nessa eleição já 2 assassinatos políticos, e eles são assassinatos políticos, né? Eles têm relação exatamente com a escolha dos eleitores e o apreço ou desapreço por essa escolha. Então, nós criamos essa situação que é terrível, e a gente, inclusive, para pensar um dia, então, uma democracia com, vamos dizer assim, no uso que essa palavra possa ser usada, porque a gente aqui fala de democracia no Brasil,
Mas, na verdade, a gente fala mais do processo de poder votar desde o fim da ditadura, mas a gente sabe muito, ele está muito longe de poder dizer que nós vivemos aqui uma ditadura, uma democracia plena, né, com todos os direitos, até porque para para ser uma democracia, nós vamos ter um país menos desigual, com essa profundidade da desigualdade, com a maioria da população mais preocupada nesse momento em comer do que em participar de qualquer discussão totalmente, historicamente, e nesse momento totalmente alijada das decisões, a gente não pode falar em democracia, mas isso leva também a um outro ponto, que é a questão do voto envergonhado, né? Pesquisadores têm dito aí, o Montenegro, que era ex-Ibope, que hoje tem uma participação pequena no IPEC, foi o primeiro que levantou esse ponto, mas outros pesquisadores ou pesquiseiros, ou como o pessoal diz, tem repetido. Talvez exista um fenômeno agora de um voto envergonhado, não no Bolsonaro, como em 2018, mas com Lula, né? Uma parte da população, por exemplo, que não quer ou não sabe responder quando um bolsonarista diz, mas o Lula é ladrão, ficou 580 dias preso, e aí talvez não queira participar dessa discussão e acaba escondendo seu voto. E talvez esse voto envergonhado no Lula, se é que ele existe nessa proporção que está se falando, talvez seja a grande novidade, e a gente percebe no dia 2 uma votação muito mais extensa ao Lula, lembrando, como o Boulos disse, que nesse momento o Lula precisa de 1 ou 2 pontos percentuais, no máximo, se as pesquisas também estiverem corretas, para decidir essa eleição no primeiro turno. Então, é isso que a gente vai viver nas próximas 2 semanas. Agora, por falar nisso, Maurício, nós vamos falar aqui de 2 casos que ilustram também essa situação da eleitoral. Primeiro, o Maurício fez uma matéria justamente sobre a quantidade de candidatos que tem aí, que, em tese, são apoiados ou pediram apoio ao Bolsonaro, mas que, nessa altura, escondem o Bolsonaro na campanha. E aí, Maurício, por que isso está acontecendo? Então, Sérgio, na matéria a gente mostra que, já com reflexo dessas pesquisas aí que você citou, né, dessa estabilidade do Lula aí, né, com a mão na taça, digamos assim, de vencer no primeiro turno, acarretou que alguns aliados do Bolsonaro, né, que ainda estavam próximos ao presidente, ou buscavam, né, aproximar sua imagem a do presidente Bolsonaro na campanha, pararam completamente com isso, né? O Bolsonaro está completamente escondido, né? E aí na matéria eu não vou entregar o que está lá, convido os leitores a lerem, mas mostra como foi esse processo, né, que começou lá atrás, ainda no auge da pandemia, com o Ronaldo Caiado, né, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que hoje é candidato à reeleição favorito, né, nas pesquisas, foi o primeiro a desembarcar, digamos assim, do bolsonarismo, né, o bolsonarismo que o ajudou a se eleger em 2018. Na esteira foi o Romeu Zema, de Minas Gerais, que também é favorito à reeleição e não quer ver o Bolsonaro nem pintado, não se pode falar nem do Bolsonaro perto da campanha dele, porque ele tem medo de colar essa rejeição, e por aí vai, né? No Nordeste, então, onde o Lula em alguns estados tem 70% de aprovação e o Bolsonaro uma rejeição também. Vale dizer que a rejeição do Bolsonaro média no Brasil é de 50%, né? Algumas regiões superior a isso. E no Nordeste, sobretudo, é difícil fazer campanha para o Bolsonaro nesse momento, e até, é uma parte curiosa na matéria, Sérgio e Mariana, é que os 2 baluartes, digamos assim, do governo Bolsonaro, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro da Casa Civil, né, o Ciro Nogueira, em seus respectivos estados, Alagoas e Piauí, também não estão mais fazendo campanha para Bolsonaro, seus candidatos ao governo também esqueceram o Bolsonaro. Quer dizer, nessa reta final aí, é possível que a escada saia nos pés do Bolsonaro e fique pendurada no pincel, né? Pois é. E lembrando um pouco que hoje, numa reportagem do Gilberto Nascimento é um repórter de uma longa tradição de cobertura da Igreja Universal, é um repórter investigativo, inclusive trabalhou na Carta Capital num momento muito interessante e ganhou um prêmio, Vladimir Herzog, na Carta Capital, por revelar o paradeiro, as atividades de um ex-torturador, né, da época da ditadura, que vivia escondido numa cidade do interior de São Paulo, mas ele fez um livro chamado O Reino, que é sobre a história do Edir Macedo e da Universal, e ele publicou hoje um texto onde ele diz que até o Edir Macedo já se prepara para desembarcar do apoio ao Bolsonaro. Ele acha que vai ter, o Edir Macedo e os seus auxiliares acreditam que terá um segundo turno, mas no segundo turno ele pretende, vamos dizer assim, se afastar e manter um pouco mais de neutralidade, justamente pensando em um governo Lula, né? O que ele perderia se o apoio ao Bolsonaro for muito explícito.
Então, esse é um dos movimentos aí do Edir Macedo, da Igreja Universal. Lembrando também que em eleições curtas, como se tornaram no Brasil, as pessoas dizem, nós temos o segundo turno é diferente do primeiro turno. Não, não é mais. Depois serão 28 dias de campanha. Aquela reforma eleitoral que o Eduardo Cunha conduziu em 2015 resultou numa campanha menor. E o fato é que, se o Lula passar para o segundo turno na casa de 48% ou 49%, será contar os 28 dias para ganhar, dado o histórico de como acontece nessas eleições. Vamos lembrar do próprio caso Bolsonaro. Em 2018, Bolsonaro acabou o primeiro turno com 48%, mais ou menos. O Haddad conseguiu reduzir um pouco a diferença no segundo turno, mas era impossível virar aquela eleição, e parece que a dinâmica eleitoral desse momento parece isso mesmo. Ou a gente vai terminar no primeiro turno, ou caminhamos para uma vitória do Lula no segundo turno. Dificilmente, a não ser que aconteça o hecatombe, o Bolsonaro seria capaz de virar esse jogo, até porque, também olhando os votos do Ciro e da Simone Tebet, mesmo se eles se dividirem meio a meio, não será suficiente para o Bolsonaro ganhar. Ele realmente teria que tirar muitos votos do Lula em 3 semanas de campanha de segundo turno. Então, esse é mais ou menos o cenário desenhado. Agora, Mariana, você também, na sua reportagem dessa semana, a revista tratou de um outro fenômeno, um fenômeno que a gente sempre tenta cobrir aqui, que é o da nova política, né? Nós tivemos todos aqueles movimentos também na esteira do bolsonarismo, na verdade, cevados ali em 2013, que, vamos dizer assim, fez nascer o ovo da serpente, e foi deu no que deu a cada passo. Depois, a eleição questionada em 2014, o processo de impeachment, que no fim deu no Bolsonaro, mas ali nasceu essa nova política, que foi o Partido Novo, que foi o MBL, que foram aquelas experiências de laboratório feitas por alguns banqueiros para criar movimentos políticos que eles dizem modernos, mas, na verdade, dentro de um determinado pensamento. A Tabata Amaral, por exemplo, financiada ali pelo Lema. Nós tivemos todo esse movimento crescendo, e agora esse movimento reflui. Talvez seja a nova política que envelheceu mais rápido na história da humanidade. 4 anos depois, nós estamos nessa situação. E o que você diria, Mariana? Qual é a perspectiva, por exemplo, de toda essa gente, MBL e companhia, os filhotes do Amoedo, para as eleições desse ano? Sobrará alguma coisa dessa nova política? Olha, Sérgio, vai sobrar sim, mas o derretimento deles é um negócio nítido, assim. Estava escrevendo essa semana sobre isso, e eu vou dar um doce aqui, vou jogar um número que está na matéria, mas que é muito impactante. Na última semana, antes das eleições, em 2018, o MBL tinha, na sua página no Facebook, ele atingiu o ápice de interações da história do MBL nas redes, que foi 15 milhões de interações. E aí agora, nesse mesmo período pré-eleitoral, eles estão com 17 mil interações. Então eles caem de 15 milhões para 17 mil, num cenário que é o mesmo, né? O cenário eleitoral, uma semana antes das eleições, 15 dias antes das eleições. Então, o MBL é um dos casos que, na matéria, deu para perceber assim, que eles realmente derreteram. Em número de seguidor, o Kim Kataguiri teve uma queda de seguidor em 2019, no fim de 2019, começo de 2020, ele teve um mês de queda, que foi 70 mil seguidores, e desde então ele não para de cair. A página dele não cresce, as páginas dele não crescem. O Mamãe Falei é a mesma coisa. Essa semana até ele mesmo falou num vídeo dele no YouTube que ele está perdendo seguidor semanalmente. Num vídeo que ele decide declarar apoio ao Bolsonaro. O Kim Kataguiri tá no nem, nem Bolsonaro nem Lula. O Mamãe Falei, que é o Arthur Duval, já declarou apoio ao Bolsonaro. Então a gente vê que eles estão batendo cabeça entre eles, mas tem gente que cresceu também, porque na política não tem espaço vazio, né? Se tem gente que cai, a direita tá disputando
esse espaço. Outro caso curioso é a Janaína Pascoal, que foi a deputada mais votada da história do país, com mais de 2 milhões de votos em 2018. Agora ela está com menos de 7% de intenção de voto para o Senado, em São Paulo, e ela perde, em média, 400 seguidores por semana no Instagram, por exemplo. Mas, em compensação, a Carla Zambelli está subindo, assim, está crescendo a beça. Então, na matéria, eu entrevistei a Camila Rocha, que é autora do livro Menos Marx, Mais Mises, sobre a direita brasileira, e ela acredita que o Partido Novo dessa direita que surgiu de 2013 para cá e que ganhou fôlego ali na esteira do impeachment e depois com a eleição do Bolsonaro, dessa turma o Partido Novo é quem ainda tem um potencial de crescimento, mas não sustentando o discurso ultraliberal que eles trazem. A gente pode ver que o Zema conseguiu se consolidar como governador em Minas e rumo até para uma reeleição, mas compondo com outros partidos, compondo com a política tradicional, fazendo exatamente o contrário do que ele disse que faria, que é também o que aconteceu em Santa Catarina, com o Carlos Moisés, que é do PSL. Se elegeu com o mesmo discurso e conseguiu se consolidar compondo com o que eles chamam de velha política. Então, a nova política, de certa forma, derreteu, e para não continuar derretendo, ela abraça o centrão, abraça outras agendas, abre mão dos seus princípios, digamos assim. Mas... Diga. Não, continua. Não, diga. Não, mas abre mão dos seus princípios, mas é isso. A agenda, conforme eles podem, vai sendo implementada. A gente vê a defesa de privatizações à torto e direito, uma demonização do Estado, né, pedindo uma redução do Estado num nível extremo. Então, esse discurso vai continuar, mas a ação política é tradicional, compondo como se faz o jogo político no Brasil. O Kaká, nosso diretor, lembra que pede para eu fazer uma propaganda do canal, lembrando que a gente tem uma série chamada Poder Universal, são 4 episódios, está muito bacana, 4 reportagens que contam desde a formação da criação da Igreja do Universal até esse momento do seu poder assim crescente e da sua influência, principalmente depois da chegada do Bolsonaro no poder. E lá está essa discussão justamente sobre como a Universal se comportaria caso, vamos dizer assim, o barco do Bolsonaro entrasse em deriva. Então, ali tem um pouco do prenúncio do que aconteceu. Quanto ao Carlos Moisés, Mariana, lembrando que ele foi alvo de 2 processos de impeachment e acabou justamente compondo com a velha política para sobreviver. Não tivesse cedido, teria perdido o cargo em Santa Catarina. E o Zema é uma figura, nesse momento, também muito descolada do Partido Novo, embora o Partido Novo seja muito influente, principalmente em algumas empresas estatais de Minas Gerais, como várias também reportagens de Carta Capital denunciaram, CEMIG, Ceasa Minas, outras estatais, onde o Partido Novo colocou as mãos e, que surpresa, age como todos os partidos tradicionais que eles criticavam. Mas o Zema é uma figura muito sui generis, é uma ave rara, uma ave diferente, e não tem nada a ver com aquele discurso, no fundo, da criação do Partido Novo. Vamos lembrar que o Partido Novo queria escolher seus candidatos como se fosse uma entrevista de emprego numa empresa privada, né? E até tinha entrevistas, escolha assim, meio RH, meio caça-talentos, e o maior vexame foi justamente o candidato à prefeitura de São Paulo, que eles escolheram para uma seleção desse tipo, e depois descobriu que o cara tinha vários rolos na justiça, várias dívidas, e acabou desistindo da candidatura. Esse foi, vamos dizer assim, a debacle final do projeto do Partido Novo, como, vamos dizer, das novas ideias ou novas velhas ideias que o Partido Novo traz. O Senator, por exemplo, para complementar esse negócio aqui, Senator, faz um comentário: essa nova política tem 100 anos, se chama fascismo. O Jaime Filho, que é nosso membro aí também há um mês, aliás, Jaime, Senator, eu sempre cito vocês aqui, porque a gente também estimula aí quem nos assiste,
que se inscreva no canal, torne sócio, apoie a Carta Capital, primeiro para a gente ter mais repercussão, ter mais influência no debate público aqui no YouTube, mas também para que a gente possa crescer o canal e ter novas alternativas, manter essa alternativa aqui de jornalismo, que a gente tem muita honra de oferecer a vocês, e também agradece muito o retorno, o carinho e o apoio que vocês têm nos dado. Mas o Jaime Filho diz: a verdade é que saímos da civilidade e entramos na barbárie. Isso estava adormecido, porém o bolsonarismo despertou o pior das pessoas. É esse o momento que a gente está chegando, mas agora vamos ver como a grande questão, como foi colocada também pela Mariana na pergunta ao Boulos, é saber como o bolsonarismo resistirá ao Bolsonaro, a uma derrota do Bolsonaro, e como, na verdade, vai se disputar essa simples questão: como é que a gente volta ao mínimo de civilidade, ao mínimo das relações mais democráticas e abertas possíveis nesse país tão maltratado, inclusive, por esses anos de estupidez e de elogio à ignorância. Mas agora a gente vai assistir a Ana Paula Souza, nossa editora de cultura. Ela traz um assunto interessante, um dos temas que tem na sessão dessa semana, que é esse interesse crescente que tem no Brasil, que também se verifica em outros países, que é, vamos dizer assim, das histórias reais de crime, né? Isso virou uma certa moda, principalmente em podcasts, mas também tem nos streams de vídeo e tal, que movimenta muito, um mercado muito grande nos Estados Unidos, por exemplo, também tem seu mercado na Europa, e que agora também parece consolidar um espaço no Brasil. Mas quem conta um pouco mais de detalhes para a gente sobre isso é a Ana Paula Souza. Ana Paula? Oi, pessoal, boa noite. Eu vou falar da matéria que a gente tem na sessão essa semana, que é sobre um assunto que tem sido bastante falado, que é o dos podcasts sobre histórias de crimes reais, o true crime. E aí é curioso, porque no mundo o Spotify estima em 30 mil podcasts do gênero. Aqui no Brasil esse número já está em mais de 50. E para quem acha que essa onda, nossa, é uma moda e vai passar, não vai passar pelo visto. Saiu a notícia de que a Globo está até pensando em ressuscitar o Linha Direta, aquele programa dos anos 90. E a gente faz uma reportagem tratando desse assunto, ouvindo criadores, ouvindo também algumas empresas, que na verdade os podcasts acabam se desdobrando também em séries de TV, em livros. Tem um podcast novo no Globoplay, que é o Leila, que é sobre a atriz Leila Cravo. Então, ele chega logo depois de ter estreado na HBO Max o Pacto Brutal, que é sobre o assassinato da Daniela Pérez. Enfim, o título da matéria é Gosto de Sangue. Bem, Mariana, vamos lá. Sua dica da semana. Boa. Essa semana a gente teve uma perda muito importante e triste no mundo, que foi o diretor de cinema franco-suíço, Jean-Luc Godard. Eu, como fã da obra do Godard, vou deixar aqui de dica um filme do Godard. É um filme que eu gosto muito e que eu acho que vai de encontro um pouco nesse momento, que é uma crítica muito ferrenha à classe média. Chama-se Weekend à Francesa, no Brasil. O título original é Weekend. É curioso que esse filme ele é inspirado num conto do Júlio Cortázar, que é o escritor argentino, no conto Autoestrada do Sul. Então, acho que nesse momento que está tudo tão conturbado, vale descansar um pouquinho a cabeça e assistir um filme bonito, porque o Godard não morreu, né? Ele decidiu partir, ele tomou a decisão pela eutanásia aos 91 anos, que é uma coisa que é legal na Suíça, e ele foi um grande inventor, deixou coisas belíssimas, revolucionou o cinema no século XX, então acho que vale a gente revisitar aí esse momento. O Carlos Almeida, eu só conheço o Godard pela música do Renato Russo mesmo, que vergonha. O Carlos Almeida sempre é possível, né? Nessa altura, aliás, deve ter uma certa... Não sei se está mais fácil, porque as locadoras acabaram, mas eu acho que, de qualquer forma, algumas pesquisas aí na internet e tal, é possível achar alguns filmes do Godard disponível aí no YouTube ou em outras plataformas de streaming.
O Mubi é uma As, plataforma de streaming que tem esses que filmes, que tem tem o esse MUBI, tipo de filme, que é uma plataforma, uma iniciativa do Parlamento Europeu para disseminar o cinema europeu. Então ele é um contraponto à Netflix, paga-se também para usar assim como a Netflix, mas tem uma outra cartela de filmes. E tem muita coisa do Godard. é verdade, é verdade. Bem lembrado, Mariana. Maurício, sua dica. Já que a Mariana falou de Godard, agora você vai ter que se virar aí, vai lá. Não, Cortázar, Godard, né? Altíssimo nível, mas é isso mesmo, né? Tem muita porcaria, né, gente? Inclusive no serviço de streaming aí, né? A cada 20 filmes você acha um bom, né? 19 porcaria. E esse cinema de autor, assim, né? E o Godard talvez tenha sido o maior cineasta, autor, assim. É difícil achar mesmo. Essa dica da Marina foi muito boa. Esse streaming que eu mesmo não conhecia. Depois eu vou te mandar um WhatsApp para você passar o nome de novo, Marina. Mas, enfim, minhas dicas. Poderia ser, Sérgio, Marina, falar para o pessoal prestar atenção no Príncipe Charles, quer dizer, desculpa, do Rei Charles III, que agora vai começar a trabalhar, né, depois de 70 anos, né, e fica sempre com a preocupação, né, ele não trabalhou até hoje, vai trabalhar agora, né, pode ter algum problema de saúde. Né? Mas falando sério, eu estava lendo algumas matérias que ele aumentou 50%, né, o seu patrimônio pessoal, né, desde que o recebeu como duque da Cornualha, né, que era a fatia dele, né, lá nas posses da coroa. E é interessante, né? Ele nunca pagou imposto, quer dizer. Mas, enfim, a minha dica não é essa. A minha dica é: teremos Bolsonaro na ONU, né? Mais uma vez, e aí fica, assim, ele, né, de passagem lá após os funerais da Rainha Elizabeth, ele vai na Assembleia Geral da ONU, vai ser o primeiro a falar, como sempre, né? A tradição diplomática que o Brasil abre, e estou ansioso para ver como vai ser esse epílogo, digamos assim, do Bolsonaro na ONU, que as outras vezes, né, sempre deu o que falar. Dessa vez ele vai sob os olhos atentos de todo mundo, e em cada 10 governantes, 9 estão torcendo que ele perca a eleição, quer dizer, vai ser um momento curioso ver o Bolsonaro na ONU nos próximos dias. Lembrando, Maurício, que eu já emendo aí nesse ponto, lembrando que há um movimento na mídia internacional que, na verdade, reflete também, vamos dizer assim, a posição do dinheiro internacional em relação ao Brasil, que é de uma campanha pela derrota do Bolsonaro, né? Vamos lembrar que a Economist fez uma capa da semana passada dizendo que o Bolsonaro é uma espécie de Trump tropical, Trump brasileiro, e uma ameaça ao mundo e à Amazônia. Nessa semana foi o Guardian, que é o jornal progressista inglês, um jornal de muito peso, que disse que é necessário que os governos pressionem para que você não tenha um golpe no Brasil e que o melhor para o mundo é uma derrota do Bolsonaro, uma vitória do Lula ainda no primeiro turno, disse o Guardian. E um dos maiores investidores do mundo, que é o Mark Mobius, que movimenta aí bilhões de dinheiro, também disse que o melhor para o Brasil seria não só uma vitória do Lula, mas uma transferência de poder pacífica, sem nenhuma confusão do Bolsonaro, porque isso ia mostrar a força do processo eleitoral no Brasil, e, portanto, se isso acontecer, ele traria voltaria a olhar o Brasil como um porto seguro e confiável de investimento. Então, a gente está vendo aqui, ao contrário da Faria Lima e de uma série de certos setores do empresariado brasileiro, o dinheiro internacional e o poder internacional, nesse momento, torce e deseja a derrota do Bolsonaro. Então, isso aqui fica esta sendo a minha dica. Vamos observar como a imprensa internacional vai acompanhar. Lembrando também, por fim, que o Wall Street Journal mandou um de seus jornalistas à Amazônia para contar o estado das coisas lá, a destruição, e disse também que há uma queimada generalizada na Amazônia, porque é o medo dos agricultores que apoiam, do agronegócio que apoia o Bolsonaro, é o medo da derrota, portanto, eles estão queimando tudo que podem queimar agora, para que não, antes que venha um novo governo, imponham novas medidas de proteção à Amazônia. Então, esse é o cenário que a gente está vendo no mundo. O Bolsonaro não está lá, vamos dizer assim, com muita moral, nem com os líderes internacionais, nem com a mídia, e digo aí a mídia financeira, a mídia ligada ao sistema econômico, ao sistema financeiro, aos donos do dinheiro no mundo. Então, ver se o clima como é que está. Eu vou aqui, não vou abrir uma polêmica, não, porque eu, como apresentador desse programa nesse momento, tenho aqui
a prioridade de fazer essa sacanagem que eu vou fazer agora, que é dizer, sem abrir para a possibilidade de debate, que nós estamos acabando o programa, mas eu não colocaria o Godard entre os grandes cineastas, nem entre os grandes cineastas franceses, há outros muito melhores. Então, obviamente, Acossado é um bom filme dele, e outros eu realmente uma certa preguiça, vamos dizer assim, o Godard, mas, de qualquer forma, será e sempre será um nome importante do cinema, até porque teve ligado a um movimento que influenciou o mundo inteiro, né? Não, vamos dizer assim, não americano, né? Não tirando Hollywood, o cinema novo, a Nouvelle Vague francesa influenciou e até hoje influencia vários países, né? Várias produções e vários grupos de cineastas no mundo inteiro. Teve especial influência no Brasil, mas também teve em outros países da Europa. O cinema iraniano tem grande influência da Nouvelle Vague, então, obviamente, eu não nego a importância do Godard, mas eu queria dizer que não está na lista dos meus cineastas preferidos. Mas, Mariana, outro dia eu deixo que você rebata esse assunto. Eu prometo que você poderá responder na próxima. Eu agradeço a quem nos assistiu até agora. Mariana, Maurício, obrigado por dividir esse programa comigo. É sempre uma grande honra. E até a próxima. Obrigada, Valeu, Sérgio, gente. valeu, Boa Mariana. noite. Tchau, pessoal.